Fala pessoal, tudo bom com vocês? Teacher Bruno Freire aqui, One on Time, mais uma vez. E hoje a gente vai falar um pouquinho agora sobre um tempo verbal, mais uma vez. Só que é até interessante, ele é um tempo verbal no passado que existe no português, tá? Diferente do Present Perfect, hoje nós vamos falar do Past Perfect, ok? E o que ele tem de diferente do Present Perfect, né? Primeiro, o Present Perfect ele traz um pouquinho uma confusão na gente, já que é um tempo verbal que não existe no português, então gera assim um certo desconforto para lidar com ele. Mas o Past Perfect ele existe no português, tá? E o que acontece? Para que a gente seja, vocês sabem que eu sou muito prático e gosto de ser bastante objetivo quando falamos de... Só um minutinho. Quando falamos de do inglês, do aprendizado com inglês, tá? E para sermos práticos, vamos raciocinar que estamos falando de um tempo verbal no passado, só que acontece antes do passado simples. Então aconteceu uma situação ali no passado e esse passado é antes do que o passado. Buguei com a cabeça? Vamos bugá-la. O que acontece? Primeiro de tudo, antes da gente ir para a prática, vamos pensar um pouquinho na forma que isso acontece, tá? Toda vez que você vê a expressão perfect, você já vai pensar logo numa coisa, no have, ok? Então, pensou em perfect, pense em have, ok? Acontece que o past perfect, eu não vou utilizar o have no presente, eu utilizava ele no present perfect, que eu estava falando de algo do passado, mas que de alguma forma tinha uma conexão com o meu presente. Nesse caso é diferente. É algo no passado que não tem conexão com o meu presente. Então ao invés do have, eu vou utilizar o had. Ok? Had. Esse vai ser o meu auxiliar, que é justamente o que eu coloquei aqui no cantinho. Junto com ele eu vou utilizar o que vocês já conhecem, a gente já falou um pouquinho sobre isso, que é o participio. Ok? E quando nós falamos do particípio de verbos, vamos lembrar daquela listinha, né? Vou deixar esse modelozinho aqui, mas também vou deixar aqui por baixo o modelo até um pouco maior para você dar uma relembrada, porque o particípio ele é dessas três colunas que a gente tem ali, a terceira, tá? Então participa os verbos na terceira. Professor, como é que eu sei como é um verbo, como é que eu vou utilizar um verbo? Olha, quando falamos de verbo, não tem outra forma. Essa listinha, essas colunas, elas são elaboradas dessa forma justamente para facilitar o aprendizado, porque você precisa aprender de forma mecânica. Como assim? Você começa a construir frases utilizando isso. Veja o had como se fosse o nosso tinha, tá? Então eu tinha tal situação. Exemplos. Nesse caso aqui, tinha comido. Tinha comido. Nesse caso aqui, tinha bebido. Tinha bebido. Nesse caso aqui, tinha quebrado. Tinha rompido. Então são coisas que aconteceram. Como é que eu vou ter essa noção, professor? Utilizando? Você precisa saber o particípio de cada verbo, tá? Então é muito importante que você estude a tabela dos verbos irregulares, principalmente, tá? Porque quando falamos de um verbo regular, ele funciona exatamente da mesma forma, na grande maioria das vezes, na sua forma da segunda coluna, que é o simple past, né? Já o particípio você precisa saber, você precisa estudá-los, tá ok? E aí você constrói aquilo de forma mecânica mesmo, tipo assim, você estuda, você analisa, você constrói. Vai dizer, I had eaten, I had eaten, I had drunk, I had drunk, I had broken, I had broken. E assim vai. Você constrói aquilo ali. É muito importante que antes de você entender como funciona a prática, você entenda como se constrói. E essa é a forma afirmativa de construirmos frases dentro do past perfect, tá? E para passar essas frases para a negativa é muito simples, porque o had, ele aqui está como o auxiliar. E se ele é nosso auxiliar, nós temos como regra primordial, né? E universal, digamos assim, que o had, que o auxiliar é que vai vir junto com o not para passar uma frase para negativa. Então vai ficar aqui, ó.
O had vai virar had, mais o not, hadn't. Então, I hadn't eaten, I hadn't drunk, I hadn't broken, e assim vai, ok? Então, para passar a frase para a negativa, você acrescenta o not junto ao auxiliar had, ok? Então, aqui nós estamos falando do que? Da construção do negócio, da construção das frases, tá bom? Você sempre vai pensar, ó, past perfect had. Coloque isso na sua cabeça que fica simples de você digerir isso. Então, past perfect had, past perfect had, past perfect had, past perfect had, past perfect had. Beleza? Faça isso para entrar na sua mente da melhor. Encontre a melhor forma que você consegue aprender as coisas. Isso é essencial para o teu processo de aprendizagem, não apenas do inglês, mas para qualquer outra coisa, tá bom? Então, ó, forma afirmativa é o auxiliar had mais o particípio, tá? Que é o verbinho da terceira coluna, ok? Forma negativa, coloca o not junto do had. Forma interrogativa, mesma coisa. Had I eaten? Eu vou inverter o começo do mesmo jeito que eu sempre costumo fazer, tá? Então, had I, had you, e assim vai, ok? Basicamente, pessoas, nós utilizamos o had dessa forma. Agora, construímos o had dessa forma, construímos o past perfect dessa forma. Agora, em que situações utilizamos o past perfect? Eu comecei essa aula explicando que ele é um passado que acontece antes do passado. E isso é confuso, mas vamos compreender. Que é uma ação que aconteceu no passado, só que antes dela aconteceu alguma outra coisa. E eu separei esse exemplo para que a gente visse. I stopped by your house. Eu parei na sua casa, eu passei na sua casa. Mas you had left. Você tinha saído. Você vai usar o past perfect, seria o nosso tinha saído, tinha bebido, tinha comido, tinha... numa situação que está no passado, mas que aconteceu antes do que você está citando. Por exemplo, olha, eu fui pagar a pizza, mas você já havia pago, você já tinha pago. Percebe que quando eu digo que você já tinha pago, eu anulo aquela outra ação que eu realizei? Entende? Eu anulei aquilo ali. Por exemplo, eu fui na tua casa, mas tu tinha saído, perdi a viagem. Eu anulei aquela outra situação. Então, a minha utilização do past perfect é quando eu vou citar algo que acontece antes de algo que já aconteceu no passado, ok? E a estrutura básica dela é essa daqui. Então temos aqui presente, afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Eu vou deixar um materialzinho complementar para complementar esse conteúdo. Basicamente o que precisamos compreender acerca do past perfect é isso. Tá? Para auxiliá-los, eu preparei dois tipos de questões. Algumas para vocês trabalharem e fixarem a construção mecânica desse tempo verbal e uma outra interpretação textual, que vai ser muito tranquila para vocês darem uma olhadinha e identificarem como lida com past perfect, ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, falem comigo e é nóis. Bye bye.